Tá bom. Então, vamos começar. Ó, a semana passada, a aula que teve na Rede Minas e tanto as aulas que eu fiz, né? As aulas não, porque foi a aula que eu dei essa semana, segunda-feira, né? A gente estava falando de princípio fundamental da contagem. O princípio multiplicativo é o princípio fundamental da contagem, tá? Então, pode aparecer assim, com esse nome, ou o princípio multiplicativo é a mesma coisa, tá bom? Então, eu só queria comentar com vocês que hoje, nesta aula, nós vamos falar de uma atividade que estava no plano de estudo do doutorado, que é o PET, aquele material que vocês receberam, certo? Então, nós vamos fazer o exercício que estava para a semana 1. Eu achei que hoje eles continuariam, né? Como eu falei, eu acredito que deva ter tido um erro na hora deles transmitirem. Então, eu já ia pedir para vocês fazerem a atividade da semana 2. Hoje eu ia aproveitar para explicar o que eles falaram e tal, a gente tirar algumas dúvidas e fazer a atividade da semana 2. Então, eu até escolhi em só corrigir a atividade da semana 1 hoje, justamente para dar uma reforçada antes de vocês fazerem a atividade da semana 2. Bom, vai entender o que aconteceu, né? Mas eu vou fazer a correção. Se vocês pegarem lá, tinha essa questão na semana 1. Ele explicou a matéria, igual a gente já tinha falado antes, e falou assim, ó, monte o seu look e descubra seu estilo. No seu look, tem que ter no mínimo. Aí ele colocou, teria que ter 3 calças, poderia ser saia ou short, pode ser um de cada um, 4 blusas, 2 sapatos e 2 acessórios a seu gosto. Ô, gente, o que você deveria fazer para montar isso daqui? Você tinha que desenhar. Você tinha que pegar lá 3 calças diferentes, poderia desenhar uma calça verde, uma vermelha, uma amarela, por exemplo. 4 blusas diferentes, você ia desenhar 4 blusinhas. 2 sapatos que você gostaria e 2 acessórios, certo? Relógio, brinco, colar, chapéu, qualquer acessório, boné, algum acessório. Então, para montar o seu look, é como se você estivesse montando o seu, aqui no caso, na letra A, montando o seu guarda-roupa. Você ia escolher isso daqui, tá? Eu não desenhei aqui. Aí você, lá no seu caderno, você desenha 3 calças, 4 blusas, 2 sapatos e 2 acessórios. Bom, aí no item B, ele tá assim, ó. Monte o diagrama de árvore. A árvore das possibilidades é colocando todas as opções que existem, para descobrir quantas possibilidades diferentes você consegue se vestir sem repetir com as suas escolhas. Aí, o que acontece? Aqui, gente, tem 2 formas que você poderia ter feito isso. Você pegar o desenho que você fez lá da primeira calça, da segunda calça, da terceira calça ou das blusinhas e ir montando essa árvore com os desenhos, ou fazer conforme eu fiz aqui, tá? Como eu não sabia o que cada um desenhou, ele falou que podia ser short, podia ser saia, podia, né, um acessório, cada um pode ter pego um acessório diferente. Então, eu optei por escrever assim, ó, calça 1, calça 2, calça 3, blusa 1, blusa 2, blusa 3, blusa 4 e assim por diante. Então, o que acontece? Ó, vou colocar aqui, ó. Esse tanto de coisa é a árvore das possibilidades com aquela quantidade que foi nos passada. Então, olha só, deixa eu pegar aqui um ponteiro só para eu comentar com vocês. Quando você pega a calça 1, com a blusa 1, com o sapato 1, com o acessório 1, então quer dizer que você montou um look, certo? Esse aqui é um look possível. Mas quando você pega a calça 1, a blusa 1, o sapato 1, mas com o acessório 2, é outro look. E assim por diante. Aí, o que eu fiz? Calça 1, blusa agora, desculpa, vamos passar ainda aqui, ó, blusa 1. Aí agora eu passei para o sapato 2. Acessório 1 é um outro look. E assim por diante. Todos esses que estão aqui nessa tela são todas as possibilidades diferentes que você consegue se vestir com aquelas quantidades, tá bom? Observe. Quando eu coloco aqui, eu começo com 1, ó. Calça 1. Aí aqui tem a calça 2. Aqui tem a calça 3.
Com cada uma dessas calças, eu posso escolher a blusa 1, a blusa 2, a blusa 3 ou a blusa 4. Foi o que eu fiz aqui, ó. Blusa 1, blusa 2, blusa 3 e blusa 4. Aqui também, blusa 1, blusa 2, blusa 3 e blusa 4. Depois, com cada uma das blusas, sapato 1, sapato 2. A blusa 2 também, sapato 1, sapato 2. Tá vendo aqui, ó? Oi, gente. Agora eu vi que vocês falaram que estão enxergando aí. Vocês estão naquela árvore das possibilidades que eu estava anteriormente, certo? Certo. Sim. Perfeito. Então, vamos voltar aqui, ó. Sim. Eu só comentei, eu tinha alguns alunos me mandaram foto desse exercício, me questionando se estava certo. E não estava, viu, gente? Para desenhar, para fazer a árvore das possibilidades dessa letra B, tem que fazer todas essas que eu fiz aqui, ó. A calça 1, com a blusa 1, sapato 1, acessório 1, todos. Depois acessório 2, depois tudo isso daqui. Aí eu quero voltar na aula anterior que eu tinha falado. O princípio multiplicativo... Ô, Fernanda. Oi, pode falar. Fernanda, por onde você começa a montar a árvore não interfere em nada, não, né? Não. Tipo, você coloca tudo, mas só sem... Tipo, não começa pela calça, começa pela blusa, por exemplo. Sim, eu também comecei pela blusa. Isso, aham. Muito fácil. Sim, sabe o que vocês vão ter que ver para poder ver se vocês fizeram corretamente? Isso daqui, ó. Quando vocês terminarem de montar o diagrama de vocês, nesse caso, vamos relembrar aqui, ó. No exercício, falou que eu precisava ter 3 calças, ó, calça 1, calça 2 e calça 3, certo? Então, eu vou ter 3 calças. Depois, falou que eu teria que ter 4 blusas, então eu coloquei aqui blusa 1, blusa 2, blusa 3 e blusa 4, em todos, né, ó, em todos. Tá, perfeito. Então, eu tenho 4 blusas. Espera aí que eu tô tendo que autorizar. Agora tá aparecendo aqui para mim um tanto de gente entrando aqui fora. Então, vamos lá. Aí, depois, ele falou que sapato, ele tinha 2 sapatos. Então, veja que tem sapato 1, sapato 2, um tanto de vez. Então, 2 sapatos. Certo? E, por último, ele falou 2 acessórios. Então, tá, 2 acessórios. Então, quando eu for terminar o exercício, quando eu estiver fazendo a árvore das possibilidades, o que eu tenho que ver? Se no final eu fiquei com a quantidade que o exercício fala que eu poderia fazer pelo método multiplicativo, se dá a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Ó, lembra que eu estava falando aqui agora mesmo? Ó, calça 1, blusa 1, sapato 1, acessório 1? É um look. Calça 1, blusa 1, sapato 1 com acessório 2 já é outro look. Então, cada um desses aqui é um look diferente. Se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, nesse bloco aqui, ó, eu tive 16 looks diferentes. Nesse bloco aqui. Certo? Se eu contar aqui, vai dar 16 de novo nesse bloco de cá, ó. Vai ter 16 aqui. Se eu sair contando aqui, 1, 2, 3, 4, vai dar 16. E se eu contar nesse daqui, vai dar 16 de novo nesse bloco de cá. Então, eu vou ter 16 em cada um desses blocos. E se eu fizer essa conta, então quer dizer que se eu saísse contando, eu ia ter 16 mais esse 16, eu ia ter 16 vezes 3, ou 16 mais 16 mais 16, isso dá 48. E quando eu faço essa conta, quantas possibilidades de calça eu tinha? 3. Quantas possibilidades de blusa eu tinha? 4. Quantas possibilidades de sapato eu tinha? 2. Quantas possibilidades de acessório eu tinha? 2. Estão entendendo a letra. Então, essa conta aqui também vai dar 48. Então, se o diagrama que você montou, você começou por outra coisa, eu comecei pela blusa.
Não comecei pela calça igual tá o seu, não tem problema nenhum. Você tem que contar e ver se deu 48 looks diferentes, certo? Vocês conseguiram entender? Sim. Conseguiram entender, gente? Tá, perfeito. Então é isso que vocês têm que ver. Eu até tinha colocado aqui depois debaixo dessa bagunça minha aqui tá o valor. Mas vamos lá, vamos passar para frente. Bom, a semana 1 do PET eram só esses 2 exercícios. Era só a letra A e a letra B. Você tinha que na letra A, então, desenhar, né, as suas peças, e na letra B fazer essa árvore das possibilidades. Não precisava ter feito a conta. Nessa atividade, ele só pediu para você montar a árvore. Eu aqui que fiz a conta com vocês, mostrando, detalhado, que deu 48 looks, e que você poderia ter feito a conta, porque nós já vimos sobre o princípio multiplicativo que você poderia fazer dessa forma, certo? Mas não pediu. Oi. Você já deu... essa daí é a resposta da semana 2. Não, essa é a resposta da semana 1. Não, de 48 possibilidades. Sim, aí na semana 2 ele fez essa pergunta, exatamente, aí eu dei essa resposta aí agora. Então, assim, acaba que esse exercício a gente corrigiu. Eu ia fazer esse comentário de qualquer forma, Miguel, porque eu achei que a aula de hoje da Rede Minas seria da semana 2, então por isso que eu aproveitei para fazer essa correção hoje, para a gente fazer o comentário, né, do que era a resposta disso embasado naquilo, né, embasado na semana passada, a resposta dessa semana. Mas já ficou aí, então, tá? Mas tem outras atividades da semana 2 para vocês fazerem, tá bom? Bom, pessoal, vou fazer a correção do dever que vocês me enviaram por e-mail, né? Alguns alunos falaram que tiveram um pouquinho de dificuldade em um ou outro exercício. Então, eu volto a dizer, se vocês tiverem dúvida, pare e me questiona aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos para a nossa correção. Então, vamos lá. Esse exercício de número 7, na letra A, eu já até tinha corrigido na aula anterior, porque eu achei que eu tinha pedido, mas eu vou voltar nele, tá bom? Então, ele tá falando assim, ó, uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Quantas sequências, ele está fazendo 2 perguntas. Quantas sequências de faces podem ser obtidas e quais são elas? Então, ele está perguntando quantas e quais. O quantas, a gente vai fazer uma conta, ou eu não precisava fazer a conta, porque como ele me perguntou quais, eu poderia montar a árvore e contar. É uma alternativa. Ou eu poderia também usar do princípio multiplicativo. Então, o que acontece? Aqui, eu já tinha explicado na outra aula, mas eu vou voltar. Eu vou lançar a moeda 2 vezes, então eu vou considerar o meu primeiro lançamento nessa coluna. O primeiro lançamento da moeda, ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Para o segundo lançamento da minha moeda, também, ou vai sair cara ou vai sair coroa. Mas por que eu pus 2 vezes aqui? Porque eu estou considerando, neste caso aqui, que no primeiro lançamento saiu cara, e aí agora eu lancei a moeda e eu sei que eu posso ter essas 2 possibilidades. E aí isso me gera um resultado cara a cara ou um resultado cara coroa. São 2 resultados distintos. Cara a cara um, cara coroa outro. O que acontece é que no primeiro lançamento poderia não ter saído cara. Poderia ter saído coroa. Tá, mas mesmo que no primeiro lançamento saiu coroa, quando eu lançar a segunda vez a moeda, pode sair cara ou pode sair coroa, o que me gera outros resultados. Gera um resultado coroa cara ou coroa coroa. Coroa cara quando eu faço essa sequência. Coroa coroa quando eu faço essa sequência. Certo? Então, essa resposta aqui, ó. Cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa, é a resposta. Eu poderia ter feito essa conta, ou eu poderia ter contado, né? Ó, quantas
são 1, 2, 3, são 4. Pronto, não precisava ter feito mais nada. Eu conto e dou a resposta. Nesse caso que eu fiz, quais? Mas eu poderia ter feito desse jeito aqui, ó. No primeiro lançamento, eu tenho duas possibilidades. Aqui é o número de maneiras que o meu evento pode ocorrer. Quando eu lanço a moeda, meu evento pode sair de duas maneiras diferentes. Ou ele pode sair caro, ou ele pode sair coroa. Tá, lancei a moeda. Peguei a moeda, vou lançar de novo. Quantas são as possibilidades de resultado? Duas de novo. Então, no meu segundo lançamento, eu tenho duas possibilidades de novo. Pelo princípio multiplicativo, estou multiplicando. 2 vezes 2, 4. E aí eu dou essa resposta. Bom, essa foi a letra A, a gente já tinha até feito, eu voltei nela. Vamos fazer a letra B. Quantas sequências de faces poderiam ser obtidas caso a moeda fosse lançada 4 vezes sucessivamente? Aqui ele não está pedindo quais, ele está pedindo quantas. Quantas é um número. Então, quando ele me pede quantas, eu só preciso fazer o cálculo e achar quantas são. Depois ele me perguntou, e 5 vezes? Se eu lançasse a moeda 5 vezes, quantas possibilidades são? E 10 vezes. E aí, então, vamos lá. Para 4 lançamentos, primeiro lançamento, ou vai sair caro ou coroa, 2 possibilidades. Segundo lançamento, 2, terceiro, 2, quarto, 2. É claro, na moeda só pode sair caro ou coroa. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 a quarta, 16 sequências. Quantas? Correto? 16. Para 5 lançamentos, é a mesma coisa, ó, só que vai ter um quadradinho a mais porque eu tenho um lançamento a mais. Então, é 2 a quinta, 32 sequências. Quantas? E para 10 lançamentos, eu preciso ficar escrevendo o primeiro lançamento, 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, é 2 a décima, certo? E aí, 1024 sequências diferentes em 10 lançamentos. Pessoal, vou dar uma paradinha aqui para perguntar se está tudo bem, porque na letra C, algumas pessoas tiveram dificuldade de fazer. Eu vou bem devagar, mas eu preciso que tenham entendido perfeitamente a letra A e a letra B para compreender a letra C. Todo mundo entendeu? Sim. 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 Então, perfeito. Sim. Então, vamos para a correção da letra C. Na letra C, ele falou assim, ó. Uma moeda foi lançada N vezes, sucessivamente. Sabendo que o número de sequências de faces que poderiam ser obtidas é 4 elevado a 19, qual é o valor de N? Então, vamos lembrar o que nós fizemos na letra B. Na letra A, quando eu lanço a moeda 2 vezes, 2 ao quadrado é 4. É a resposta da letra A. Quando eu lanço a moeda 4 vezes, é 2 à quarta. Quando eu lanço a moeda 5 vezes, 2 à quinta. Quando eu lanço a moeda 10 vezes, é 2 à décima. Então, quer dizer que esse expoente nada mais é do que a quantidade de lançamentos, já que eu tenho 2 resultados possíveis em cada lançamento. Então, peraí. Se a moeda for lançada N vezes, qual que é o meu resultado? 38. Ah, não, o resultado não tem. Não. N é 38. Não. Ó, de acordo com a pergunta que eu fiz, vamos lá. Eu errei. Uma moeda uma moeda é lançada 2 vezes, 2 ao quadrado. 3 vezes, que não perguntou, mas se ela for lançada 3 vezes, 2 ao cubo. Lançada 4 vezes, 2 elevado à quarta. Lançada 5, 2 à quinta. Lançado 6, 2 à sexta, e assim por diante. Lançado N. 2 elevado a N. Perfeito, 2 elevado a N. Então, eu já sei isso, olha, eu precisei observar o que aconteceu na letra A e na letra B para eu entender que toda vez que eu lançar a moeda, eu vou ter 2 resultados. Então, de acordo com o número de lançamentos, eu elevo 2 a essa potência, certo? Então, uma moeda lançada N vezes, eu tenho 2 elevado a N de resultado. Tá, mas ele me contou no exercício
que as faces obtidas, né, que o número de sequências de faces é dado por 4 a 19. Então, generalizando, que foi o que vocês falaram, o 2 elevado a n, o que vai acontecer? 2 elevado a n é o resultado que eu tenho quando eu lanço n vezes. Mas 4 elevado a 19 também é esse resultado, porque ele me deu isso no exercício, ou seja, essas duas coisas são iguais. 2 elevado a n é o resultado, 4 elevado a 19 foi o valor que ele me deu, é o resultado também. Então, para n lançamentos, 2 elevado a n tem que ser igual a 4 elevado a 19, que foi o que ele fez, certo? Só que o que acontece? Quando a gente tem uma potência com bases diferentes, o ideal é a gente analisar se a gente consegue colocar essas potências numa mesma base, para facilitar a nossa resolução. Eu consigo colocar o 4 numa potência de base 2? Consigo, gente? Consegue. 2 elevado ao quadrado, né? Eu fiz assim. Perfeito. Se 4 é 2 elevado ao quadrado, então eu posso escrever isso aqui desse jeito, ó. 2 elevado a n é igual a 4 elevado a 19. Olha que essas duas expressões, essas duas potências é idêntica. Aqui é 4 elevado a 19, aqui também é 4 elevado a 19. Porém, o 4 está escrito numa potência. Até aqui tudo bem, né? Certo, gente? Certo. Sim, correto. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam. Como que eu faço uma potência de potência? Que é o caso aqui. Aqui eu tenho uma potência de potência, não é isso? Multiplicação dos... Esqueci o nome, dos expoentes. Expoentes, perfeito, muito bem. Então, quando eu multiplico 2 vezes 19, dá 38. Então, eu posso escrever isso assim. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 38. O que eu fiz? Multipliquei aqui, ó, correto? Multipliquei. Potência de potência, multiplico os expoentes. Olha como é que ficou boa agora para eu resolver. Ó, se 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 38, tem como isso daqui ser igual? Eu preciso achar o valor de n, certo? Então, peraí, se eu tenho uma igualdade de potência, então elas, né, que tá com a mesma base, então esses expoentes têm que ser igual. Se esse n aqui não valer 38, isso aqui não vai ser igual nunca. Aqui tem que ser 2 elevado a 38 para ser igual a 2 elevado a 38. Esse n tem que valer 38. Todo mundo conseguiu entender, gente? Sim. Sim, também. Perfeito. Então, vamos para a número 11. A número 11 falou assim, ó. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos algarismos nós temos aqui que ele me deu? 7 algarismos, correto, gente? Eu tenho 7 algarismos aqui para trabalhar. Determine a quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar. Primeiro, 3 algarismos, eu tenho que pensar em unidade, dezena e centena, correto? Tá. Uma coisa que eu falei na aula passada. A casa da centena, nesse caso aqui, que vai começar o meu número, não pode ser o 0. Por que que não pode ser o 0? Porque se for o 0, esse número não terá 3 algarismos, né? A gente considera, por exemplo, o 0,32 como o número 32. Pode ser o 0. Então, o que acontece? Eu quero número par, um número para ser par. O que tem que acontecer? Quando que o número é par, gente? Troca a bateria. Quando ele termina com par. Quando ele termina em par. Então tá, ó. Questão, a letra
A, o que acontece aqui, ó? Centena, dezena e unidade, certo? Vamos pensar nesta possibilidade que eu fiz aqui. Ó, por que a casa da centena só tem 6 números? Porque o 0 não pode entrar. Então, eu só posso ocupar a casa da centena, que é um desses 6 números. Já a casa da dezena, eu posso ocupar com qualquer número desses 7 algarismos. Qualquer algarismo pode vir para a casa das dezenas. Por que eu pus só um aqui na unidade? O que acontece é que a gente está vendo, quando o exercício pede quantidade de números pares de 3 algarismos, eu separei em 2 casos para vocês. O caso aonde o número par termina por 0, tá? Então, neste caso aqui, eu estou considerando que esta última casa, essa única possibilidade de ocupar a casa das unidades é o algarismo 0, certo? E aí eu tenho 42 números pares terminados em 0. Por que eu separei? Gente, fica muito difícil e você não vai conseguir fazer a contagem correta se você não separar pelo seguinte. Vamos supor que você não contasse isso. Aí, o que vai acontecer? Você não sabe se aqui você vai ter que excluir o 0 e aqui também, nessa casa das unidades. Aí você vai ficar pensando assim, ó. Ah, tá, mas e se eu considerar que aqui não é o 0 e aqui pode ser? Perfeito. Mas e se você considerar que ele tem que sair, né? O 0, ele tem que sair. Então, você não sabe aonde que ele está. Então, por isso que a gente separa nos 2 casos. Olha aqui a possibilidade de terminar em 2, 4 ou 6. O que acontece é quem que são os números pares que vai poder ocupar a casa das unidades? Essas 3 opções aqui, ó. O 2, o 4 ou o 6. Já a casa da centena, eu posso, com qualquer um dos 6 algarismos. E a casa das dezenas, qualquer um dos 7, porque ele não pediu algarismos distintos, certo? Então, como ele não pediu algarismos distintos, a gente tem essas 2 possibilidades. Aí, no caso, aqui basta somar, né? Eu tenho ao todo 168 números. Eu queria fazer um comentário aqui com vocês pelo seguinte. Especificamente, nesse exercício, tem algum aluno que fez essa conta direta? Eu fiz. Nesse exercício? Eu também. Então, Eu também. deu 168. E deu 168. Aham. O que acontece? Como ele não pediu algarismos distintos, nesse aqui está podendo ter repetição, você pode fazer direto. Aí você faz a contagem inteira, né? Você considera lá que você tem... Aí você deve ter considerado assim, né? 6... possibilidade para a primeira, você excluiu o 0, né? Aqui você só não pôde colocar, vamos colocar assim, diferente de 0. Então, você tem 6 possibilidades. Depois você considera 7, e depois você considera 4, né? Que você considera 0, 2, 4, 6, não é isso? Tá certo isso que vocês fizeram? Sim. Sim. Isso. Perfeito. Nessa questão, você pode fazer isso. Eu coloquei dessa forma aqui para vocês, pelo seguinte, quando for algarismos distintos, você não vai conseguir fazer dessa forma. Aí você vai ter que separar em casos. Por exemplo, se fosse algarismos distintos, você ia falar assim, tá, e o 0 não pode ocupar aqui nessa casa, mas pode aqui no final. Mas e se não for o 0, for o 2? Entendeu? Aí você excluiu o 0, e aí fica aquela bagunça na cabeça, né? Ai, que número que é? Né? Pode ser o 0, então começa a ficar bagunçado. Depois eu vou dar um exemplo com números distintos, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Vamos para a letra B. Na letra B, ele está pedindo a quantidade de números pares, continuamos com a mesma coisa, de 3 algarismos distintos que podemos formar. Aí, olha só.
No item B, o que acontece? Aqui tem que ser diferente de 0. Então, daqueles 7 números que a gente tinha, 7 algarismos disponíveis, eu só tenho 6 possibilidades. Na casa da unidade, aqui é que começa a questão do que eu falei para vocês. Na casa das unidades, eu estou considerando somente o 0, tá? Aqui tem que ser o 0. Então, é uma possibilidade, porque é o algarismo 0. E na casa da dezena, eu estou considerando 5, porque como os algarismos têm que ser distintos, ele me deu 7 opções, eu usei o 0 na unidade, eu não posso usar ele em nenhum lugar mais. Eu usei algum número lá na centena, né? Então, eu já não posso usar aquele número na centena mais. Então, me sobra dezena. Eu queria fazer um comentário com vocês aqui, o seguinte. Toda vez que a gente estiver montando números para fazer esse tipo de exercício, a gente sempre deve começar pelas restrições. Então, o que são as restrições nesse exemplo? A restrição é o fim, porque ele quer que seja par, então existe uma restrição para a casa das unidades. E eu tenho também uma restrição na casa das centenas, porque a casa das centenas eu sempre tenho que pensar que ela não pode começar com 0. Nesse caso, que é um número com 3 algarismos. Então, a centena não pode ser o 0. Então, eu tenho essas duas restrições. Então, eu começo pelas restrições e depois eu analiso o resto. Então, por isso que a casa das dezenas foi a última a ser ocupada. Tá. Aí, o que acontece? Agora, eu tenho os números pares que terminam com 2, 4 ou 6. Então, vamos pensar aqui. Se termina com 2, 4 ou 6, a casa das unidades, eu tenho 3 possibilidades. Esses 3 algarismos aqui podem estar ocupando a casa das unidades. Agora eu venho para cá. Por que 5, gente? Olha só, aí é que muda. Aqui a gente está trabalhando com algarismo distinto. Então, peraí, eu comecei pela unidade porque agora eu quero que o número termine ou em 2, ou em 4 ou em 6. Eu tenho esses 3 algarismos. Ou ele vai terminar num desses 3. Então, tá. Considerando que eu coloquei um desses algarismos aqui na casa da unidade para ele ser par, a hora que eu vou trabalhar com a minha restrição lá da centena, o que acontece? Eu tinha 7 algarismos. Mas ele não pode ser o algarismo que eu coloquei na unidade, que seria ou 2, ou 4, ou 6. Eu não posso colocar nenhum desses números lá na centena. Mas eu também não posso pôr o 0. Então, eu tenho que retirar 2 possibilidades das 7 que eu tinha. Então, eu só tenho 5 possibilidades para ocupar a casa das centenas. E a casa das dezenas? Ó, a casa das dezenas eu tinha 7 possibilidades de algarismo. Eu ocupei uma na unidade, ocupei um lá na centena, então ficou esses 2 que eu vou ter que excluir. Eu vou ter que tirar das minhas possibilidades. Então, me sobram 5. Aí, deu 30 números pares com 3 algarismos distintos, terminados em 0. E 75 números pares com 3 algarismos distintos, terminados em 2, 4 e 6. Ou seja, eu tenho um total de 105. Aí, agora eu quero perguntar. Vocês que fizeram a outra direto, se vocês não separarem nesse caso aqui, vocês devem ter errado. Me confirma como é que foi, o que vocês fizeram, se deu certo ou não. Fiz separado e deu certo. Fez separado, perfeito. Quem mais que fez, me fala como é que fez. A minha deu certo. Deu Eu não certo? fiz assim, não. Tipo, eu não fiz assim, só que a minha deu o mesmo resultado. É que eu fiz, tipo, par, 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 ímpar, ímpar, par, ímpar, par e ímpar, par e par. Tipo, na hora de... Tá, você separou num tanto de caso. É. Entendi. Provavelmente você fez as separações corretas. Às vezes não é necessário separar tanto. Eu quero só recapitular o que foi feito aqui. Toda vez... Gente, quando ele pedir número ímpar, a gente não tem que ter essa preocupação de separar em casos, tá? Número ímpar é muito mais fácil de trabalhar. O número par que a gente tem que separar. Mas eu só preciso separar em 2 coisas.
eu preciso separar nos que terminam em 0 e nos que terminam em outro algarismo par. Eu faço essa separação, eu vou pensando nas possibilidades que tem para ocupar a casa, as outras casas, né, que não seja da unidade. Eu não sei, às vezes ele pode pedir um número com 4 algarismos ou com 5, e aí a gente vai ter outras casas para ocupar. Então, eu sempre começo pela restrição, o último. No caso, quando ele pedir números pares com algarismos distintos, você vai separar e começar pela unidade. Casos terminados em 0 e os casos terminados nos outros pares que ele te der. Às vezes ele podia ter dado mais opção de par aqui, que seria o 8, certo? Então tá. Aí você vai separar em 2 casos. Depois que analisou, terminou em 0 ou terminou nas outras possibilidades, você vai para a primeira casa lá, que pode ser centena, pode ser unidade de milhar, não sei qual que vai ser. E aí você vai para ela e vai fazer a análise, né? Quando for terminada em 0, você não tem nem que preocupar, todos os outros te servem para ocupar a casa, a primeira. Agora, quando for terminado em outro par, você tem que excluir o par que foi colocado na unidade e tem que excluir o 0. Então, sempre você vai fazer 2 exclusões. Ficou claro isso, gente? Ficou certinho. Perfeito. Qualquer dúvida também, gente, se vocês às vezes ficar meio inibido de perguntar, não tem problema não. Depois vocês me questionam lá no WhatsApp, eu estou à disposição, tá bom? É que no WhatsApp às vezes fica difícil de eu tentar explicar, Fernanda, porque lá não... Oi, pode falar. como que fica a direta dela? Essa não tem como fazer direta. Se você fizer Não? direto, você essa não tem como. Se você fizer direto, você acaba errando, entendeu? Porque olha só, deixa eu dar um exemplo aqui para você, ó. Vamos supor que você tente fazer direto. Vamos lá. Um número com 3 algarismos distintos. Eu tinha 7 opções, certo? E os pares que eu tinha, eu vou colocar aqui, ó. Era o 0, o 2, o 4 ou o 6, correto? Aí vamos supor que você pense assim, ó. Vou preencher a casa das unidades, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades para ocupar aqui. Certo? Eu tenho 4 possibilidades. Aí, a hora que eu vou preencher aqui a casa da centena, ele pediu algarismos distintos. Aí, o que acontece? Bom, eu tenho que excluir o 0 aqui, certo? Mas e se o 0 já tiver saído aqui, por exemplo, aqui, eu teria que excluir, vamos supor que fosse o 2. Vamos supor que eu vou montar um número par e tal. Aí vamos supor que eu escolhi o 2 lá para a casa da unidade. Aí na hora que eu vou colocar a centena aqui, aí eu vou pensar assim, ó, eu tenho que excluir o 0 e o 2. Porque ele pediu algarismos distintos. O 0 não pode ser. O 2 não pode ser. Então, na verdade, do 7 eu teria 5. Bom, mas vamos supor que aqui não era o 0, aqui não era o 2, desculpa, era o 0. Tá, mas se for o 0, aqui eu não tenho 5 possibilidades só para centena. Porque se for o 0, o único número que eu vou excluir é o 0, que já é o que não pode, eu não preciso excluir mais ninguém. Então, eu acabo tendo 6 possibilidades. Então, você não consegue, fica nesse impasse, né? Era o 0 ou não era o 0? E se era o 0... eu vou ter 6 possibilidades para centena. Mas se não era, eu vou ter 5. Que número que eu ponho aqui? Eu ponho 6 ou ponho 5? Aí já fica esse impasse. Então, não tem como resolver. Entendeu? Ficou claro isso, não? Então, assim, por isso que vocês têm que separar. Se for o 0, então lembra disso que eu estou falando, gente. Vai montar um número com algarismos distintos, porque se não for distinto, vocês podem fazer tudo junto. Eu até fiz aquela outra separada, mas não há necessidade. Se for algarismo, se ele não colocar a palavra distintos, pode fazer junto. Porque aí você não tem que ficar pensando em tirar, você só tem que tirar o 0 do começo e pronto, o resto pode repetir, não tem problema nenhum. Agora, falou algarismos distinto par, aí você vai ter que separar em 2 casos. Os terminados em 0 e os que são terminados em outro par. Tudo bem até aqui, gente? Vai dando um feedback aí para mim, por favor. Fica a coisa aqui em cima, fica tudo bagunçado.
Então, vamos lá. Continuando a nossa aula aqui. Letra C. Ah, desculpa, é porque aqui já está a resposta. Eu já esqueci que é a letra C, mas eu estou com o livro aqui. Peraí que eu vou ler o que é a letra C. A letra C do número 11 está assim, ó. A quantidade de números divisíveis por 5 formado por 4 algarismos distintos. 4 algarismos, a gente vai entrar a unidade de milhar. Então, além de unidade, dezena, centena, a gente vai ter que pôr mais um, né? Então, peraí. Ele pediu algarismos distintos. Outro problema. Algarismo distinto. E que é divisível por 5, qual é a condição de divisibilidade? Qual que é o critério de divisibilidade por 5? Quanto que um número divide por 5? Quando, gente? Quando termina em 0 ou 5. Perfeito. Aí é que entra a complicação. O negócio da divisibilidade por 5 é o mesmo problema do número par. Porque se para ser divisível por 5 ele tem que terminar em 0 ou 5, então tem que fazer em caso separado. Eu não posso fazer tudo junto, tá? É o mesmo caso da letra B. Olha só o que acontece. Eu vou fazer os que terminam por 0. Tá, se ele termina por 0, essa casa da unidade de milhar, eu tenho uma única possibilidade. Qual é o único número? Porque aqui, no princípio multiplicativo, nós estamos colocando quantas possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho? Uma, ser o 0, certo? Terminada em 0. Aí, o que acontece? Daqueles 7 algarismos que nós tínhamos, eu tenho 6 para ocupar aqui, até porque o 0 já está aqui. Então, qualquer um dos outros me serve na casa de unidade de milhar. Certo? Agora, é algarismos distintos. Eu já usei o 0 na unidade. Já usei algum outro número aqui na unidade de milhar. Sobrou, se é algarismos distintos, eu tenho que retirar esses 2 que eu já usei. Então, me sobrou 5. Do 7, eu tiro esses 2, 5 para centena. Usei algum número aqui, não sei qual. Do 5 que eu tinha, eu usei mais um, então, quer dizer, desculpa. Pode pensar isso também. Do 5 que eu tinha, eu usei mais um, ficou com 4. Ou você pode pensar, dos 7 algarismos que eu tinha, usei 3. Usei um na unidade de milhar, um na centena. Então, me sobrou para dezena 4 possibilidades, certo? Bom, outro caso, para ser divisível por 5, é que o número termina em 5. Aí, olha para você ver o que acontece aqui. Quando o número termina em 5, o que acontece? Aqui, nessa casa da unidade, só pode ser o 5. Então, eu tenho uma única possibilidade para essa casa. Já aqui, dos 7 algarismos que o exercício me deu, eu vou ter que excluir o 0, porque o 0 não pode ocupar essa casa. E eu vou ter que excluir o 5, porque o 5 vai estar lá no final. Então, do 7, eu já vou ter que excluir 2. Então, vai me sobrar 5 possibilidades para ocupar essa casa. É os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não, desculpa, 5 não. 1, 2, 3, 4 e 6. Então, são os 5 algarismos que eu posso. Depois, aqui eu já usei um aqui na unidade e um aqui na unidade de milhar. Então, do 7, eu tenho que excluir essas duas, 5 para centena, excluo mais essa que eu usei aqui, 4 para dezena. Aí, o que aconteceu? Eu encontrei 120 números divisíveis por 5 e que terminam em 0, com 4 algarismos distintos. E aqui, eu encontrei 100 que terminam em 5. Total do exercício da letra C, 220. Aí você vai somar o 120 mais o 100. Vocês conseguiram entender esse, gente? Sim. Ok. Tem um outro jeito de fazer esse exercício, que é fazer os ímpares, pegar todas as possibilidades e tirar os ímpares. Depois vocês querem que eu faça desse jeito? Porque aqui eu não deixei aqui nessa aula para a gente fazer, até porque senão acho que toma muito tempo. Na verdade, gente, nós já é 11h30, eu não consegui corrigir os exercícios. Hoje a aula parece que foi agarrada, né? Eu tinha tanta coisa interessante para passar para vocês.
Não só a correção dos exercícios, eu queria passar umas coisas bem interessantes, um jogo para vocês fazerem, mas tudo bem. Vamos finalizar aqui no 12, eu corrijo. Vamos marcar uma aula para amanhã? Todo mundo pode nesse horário? Pode ser. Sim. Pode ser. Então, nós Sim. vamos fazer o seguinte, aí amanhã, eu só termino, mesmo que, às vezes a gente nem vai esse tempo todo que a gente está gastando, não. A aula de manhã fica exclusivamente para a gente terminar essa correção e eu passar o jogo que eu tinha separado para vocês, tá bom? E aí, às vezes, pode até ser que a gente consiga fazer uma aula mais rapidinho, tá bom? Tá bom. Fechou. Então, perfeitos. Ô, gente, obrigada, então, né? Até a próxima. E se vocês tiverem dúvida, é o que eu falei, pode me questionar. O ruim de questionar pelo WhatsApp, porque no WhatsApp eu não tenho como escrever igual eu faço aqui, né? O bom de questionar aqui, e vocês estão participando, que eu tenho como voltar e explicar de novo, tá? Mas se ficou, né, com alguma dúvida que não entendo. Então, Pode falar. Então, tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã, 10h30. Até.